vereador Joaquim Caldas, do MDB. Nós temos aqui algumas pautas, alguns assuntos a serem trazidos. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Teresina. Boa tarde aqui a equipe do Jornal o Dia. Muita satisfação estar aqui com vocês. Vereador, essa semana a Câmara Municipal encerrou os trabalhos parlamentares com a votação do orçamento. Qual o seu balanço do ano de 2024 em relação ao Poder Legislativo? O Poder Legislativo de Teresina foi muito atuante, trabalhou muito em prol de Teresina, muitas pautas voltadas ao servidor público municipal, nós trabalhamos, muitas pautas de créditos que nós aprovamos para a Prefeitura, remanejamento de crédito de mais de 150 milhões no apagar das luzes para a Fundação Municipal de Saúde, ou seja, a Câmara foi muito parceira da cidade no que se fregou de matéria para Teresina. Então, fizemos um planejamento em cima do orçamento. Eu fiz parte da comissão de orçamentos e fizemos um remanejamento muito baixo em relação ao ano passado, fizemos um remanejamento só de 42 milhões, o ano passado foi mais de 100 milhões, então, fazendo uma parceria administrativa com a Prefeitura, com a CEPLAN, de forma que a gente procurou contemplar as secretarias de menor recurso e também contemplar a assistência social e contemplar também os conselheiros tutelares. Né? Asseguramos recursos para o aumento tão esperado dos conselheiros, que os conselheiros hoje, apesar de ser uma dedicação exclusiva, ele não poder exercer outra profissão, a remuneração é muito baixa. Então, a gente assegurou um recurso para que essa remuneração consiga chegar pelo menos aos seus 4 a 5 mil reais e a formação do 8º Conselho. Então, tudo isso foi assegurado dentro da Comissão de Finanças. Interessante. Nós tivemos já esse ano uma eleição para conselheiros tutelares, que vão assumir em janeiro, e agora eles já assumem sendo beneficiados por essa ação do seu mandato. Graças a Deus, eles vão ter essa condição de receber esse reajuste, e não só o reajuste, mas melhorar a condição de trabalho. Os conselheiros tutelares estão trabalhando com condições de trabalho muito indignas. E para quem se dedica, como eles se dedicam, as famílias, principalmente famílias mais carentes da nossa cidade. Então, eles têm que ser bem vistos, eles têm que ser bem estimulados ao trabalho. O senhor foi procurado pelas categorias, ouviu os conselheiros tutelares para saber exatamente o que eles estavam demandando no momento da elaboração desse projeto? Tivemos uma audiência pública na Câmara com os conselheiros. Tivemos uma homenagem aos conselheiros proposta por mim e pelo vereador Deolino Moura. Então, a gente tem trabalhado em parceria com os conselhos, porque os conselhos eles são muito ligados aos vereadores, porque eles estão lá na ponta, né? Estão lá na ponta da comunidade, da sociedade. Então, a gente não consegue muito se desvincular dos conselheiros. Os conselheiros têm que trabalhar junto com os vereadores. É interessante essa interlocução, esse diálogo, porque realmente são os representantes eleitos, eles também são eleitos, mais próximos das comunidades. Sim, são os mais diretos com a comunidade. Então, isso é muito importante. E tivemos outros avanços também nos funcionarismo público municipal, que foi o caso dos auxiliares de enfermagem, que, por lei que é aprovada na casa, foi extinto o cargo, mas precisava de uma equiparação, tanto salarial como profissional. E a gente conseguiu também, no último dia legislativo, dentro daquele projeto de lei mandado pela Prefeitura, para aumentar o valor do salário, dos vencimentos dos auxiliares técnicos, a gente conseguiu colocar uma emenda da minha autoria, que transforma o auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Automaticamente? Automaticamente. E isso dá a liberdade deles poderem receber recursos do governo federal, porque existe hoje o repasse do recurso federal para
melhorar o salário do técnico e do enfermeiro. Para complementar o piso que foi aprovado, inclusive. Complementar o piso. Mas eles, como auxiliares, eles não tinham direito ao piso. Então, agora, como técnicos, eles vão passar a ter direito ao piso. Não vai onerar o caixa da prefeitura. Eles só vão criar o direito, vão passar a ter o direito de receber o auxílio do piso do governo federal. Então, nós podemos dizer que, a partir de agora, no município de Teresina, não existe mais auxiliar em enfermagem. Agora vão ser todos técnicos em enfermagem. E ainda existem casos dos atendentes de enfermagem, que esses vão ser analisados via curricular a cada caso, que também passarão a ser técnicos de enfermagem. Mas aí vão depender de análise de currículo e de preparos. Esse ponto é importante, vereador, porque existe uma divisão de funções dentro da categoria exatamente pela questão da formação. Houve esse cuidado de respeitar a formação, de exigir a formação também nesse processo? Sim, existe esse cuidado da fundação. E o que fizemos também uma audiência pública para tratar dos auxiliares, porque em 90% dos auxiliares hoje de Teresina, eles já ocupam funções estratégicas dentro das UBSs, dentro do HUT, dentro da clínica de queimados do HUT, que é de alta complexidade, o serviço que é de técnico feito pelos auxiliares. Então, tem muitos auxiliares que já se formaram em técnicos também, só que o concurso dele era de auxiliar. E agora foi equiparado. Agora foi equiparado. Quer dizer, na prática, essas pessoas já estavam exercendo a função de técnicos. Na prática, eles já ocupavam posições e executavam situações de técnicos de enfermagem. O sindicato foi pacífico com essa mudança? A própria Fundação Municipal de Saúde, como é que foi a reação dessas entidades relacionadas à categoria? Bom, como a emenda foi feita no apagar das luzes, foi feita em 1h30 de trabalho, que aquele deixou até a devida reconhecimento da nossa vereadora Graça Amorim, que me ajudou a redigir essa emenda, que se não fosse o empenho dela na hora ali, a gente não teria prazo nem tempo para fazer aquela emenda, visto que a emenda não veio do sindicato, a emenda veio totalmente da casa, da Câmara, com o apoio dos auxiliares de enfermagem. Então, os auxiliares de enfermagem, quem foram os próprios articuladores. Eles participaram, né? Eles é quem merece toda a homenagem. Eles é quem foram os articuladores e eles foi quem trabalhou junto com a Câmara. Então, mas graças a Deus, que mesmo no apagar das luzes, deu certo. São mais de 400 famílias que estão sendo aí, vão ser contempladas, né, com uma melhoria salarial. Interessante. Bom, vereador, a gente sabe que um parlamentar ele trabalha além do que ele faz na sede da Câmara Municipal de Teresina. O vereador tem que andar, visitar as comunidades, prestar assistência social, enfim, as demandas são muitas. Como é que foi o 2023 aí para o vereador Joaquim Caldas? Olha, assim, cada vereador tem uma dinâmica, uma dinâmica, uma particularidade, né? Eu foco muito em tentar trazer obras para as comunidades, principalmente na área do esporte, na área que abrange as crianças e os adolescentes. Invisto muito em projetos sociais que cuida da pré-infância, da infância e da adolescência, como é o projeto do Instituto Pressa, os pelotões mirins. Hoje o Instituto Pressa tem em torno de 350 crianças. Ontem levamos 200 crianças do Instituto para o Parque da Cidadania. Quando eu vejo a entrevista do nosso governador, só gratidão a ele pela visão social que ele tem pelas crianças da nossa cidade. Ele tem apoiado muito nossos projetos de pelotão mirim, tem apoiado o Instituto Pressa agora na reestruturação de uma cozinha popular, montando lá uma cozinha industrial com o apoio do governo do Estado.
Tivemos apoio também da Prefeitura, colocamos emendas colocamos R$400 mil de emenda para esses projetos, para essas crianças de comunidades carentes. Colocamos agora uma emenda parlamentar de R$500 mil para a Fundação Municipal de Saúde, para implementar em Teresina o mesmo projeto que foi o projeto do deputado Vinícius, dos óculos, foi o projeto Viver. Então, o que é bom tem que ser copiado. Perfeitamente. Não é? Então, a gente colocou aí, o prefeito viu o projeto Viver lá no Mário Covas, achou muito interessante, e a gente vai colocar R$500 mil para fazer o atendimento de 10 mil crianças nas escolas do município, para detectar aquelas que têm problema de visão. As que têm problema de visão automaticamente já vão receber um óculos, que elas vão ter o direito de escolher o óculos dela, o que vai caber melhor para ela, como foi o Projeto Viver. O Projeto Viver atendeu algumas comunidades nossas, que a gente representa, em torno de 1.000 crianças, e foi entregue em torno de quase 300 óculos. Então, o projeto do deputado Vinícius Nascimento, e que hoje foi um laboratório para hoje a carreta da primeira-dama estar circulando aí em todo o Piauí, né? Então, como se diz, as coisas boas têm que ser copiadas. Então, acredito que esse trabalho que a gente vai fazer com a Fundação Municipal de Saúde, junto com a SEMEC, vai dar muitos bons resultados, bons frutos para nossas crianças, que às vezes elas não sabem que tem um problema da vista, de visão, e aí ela não se concentra, ela quando não se concentra, ela não concentra o colega, aí se distrai, aí distrai a turma toda, ou seja, dá um balseiro só, né? Então, esse trabalho de base é muito importante mesmo. Vereador, agora um pouco de política partidária, sucessão municipal, 2024 tem eleições. Hoje o senhor está no MDB. Como é que o senhor classificaria a sua relação com o partido pelo qual o senhor foi eleito em 2020? Olha, é uma relação tranquila, tá certo? Eu me dou muito bem com os outros dois vereadores, tanto o Lobão como o Zé Nito. Nós somos uma bancada ali muito tranquila. Eles fazem o trabalho deles de vereador, eles trabalham na oposição à prefeitura. Eu já trabalho em função de querer trazer alguma coisa positiva para as comunidades. Tenho conseguido trazer obras importantes para Teresina, como agora uma drenagem no satélite, que era da rua era chamada a Rua Sem Prefeito. Ela passou 30 anos lá com a galeria de céu aberto, e o povo sem ter acessibilidade, cadeirantes na rua. E hoje a gente foi feito já toda a drenagem, agora já está na fase terminando o calçamento por cima da drenagem, uma obra cara, é uma obra que não se enxerga, porque ela é uma obra subterrânea, mas que uma grande dignidade para aquela comunidade, que essa rua ela liga o Parque Universitário ao satélite. Então, é uma obra muito emblemática, muito importante. Como também conseguimos com o governo do estado o primeiro estádio de futebol da Zona Norte de Teresina, que já está pronto para ser inaugurado na Santa Maria da Codipe. Então, uma valorização da comunidade agora, da Santa Maria. As discussões, formação de chapa, se tem candidato próprio, o senhor participa dessas conversas no MDB ou está um pouco distante? Não participo dessas prerrogativas, porque é uma conversa muito fechada, né, em relação ao vice-governador Temístocles, e por incrível que pareça, o MDB ele é muito fechado em relação aos deputados, então, e pouco em relação aos vereadores. Então a gente participa, eu pelo menos participo muito pouco, ou quase nada dentro dessas movimentações. Mas o senhor pretende disputar a reeleição pelo MDB ou tem perspectiva de outro partido? Olha, eu tenho perspectiva. Posso ficar no MDB, dependendo da linha que o MDB vai tomar, da linha que o Temístocles, o vice-governador, vai levar o partido, né? E também posso trocar de partido, não tem essa dúvida. O importante para mim é que a gente sempre crie uma linhagem, olhando pelo social, olhando pela minha postura, que é o social para a nossa cidade.
Então, tendo na minha linha, eu nunca fiz tanto como vereador como eu fiz com o prefeito doutor Pessoa. Doutor Pessoa deu a oportunidade de a gente cobrir a quadra do Puti Velho. Hoje é uma quadra coberta que dá um status muito grande para a comunidade mais antiga da nossa cidade. O prefeito doutor Pessoa deu a oportunidade de a gente levar o asfalto para Domingos Jorge Velho, que é a avenida mais tradicional do Puti Velho, que estava há 30 anos sem ter esse avanço. O doutor Pessoa deu a oportunidade da gente reformar o campo da Avenida Batalha, fazer as arquibancadas do campo do Renascença, reformar a quadra lá do Deus Quer, fazer a arena esportiva da Santa Maria da Codipe, com grama sintética, com iluminação de LED. E é interessante, a Santa Maria da Codipe sem nenhum espaço esportivo. Essa arena esportiva foi tão sugada, que ela já vai ter que trocar todo o gramado da grama sintética, porque não aguentou da comunidade jogar lá de 24 horas. Então, por quê? Pela necessidade. Mas agora vamos ter um estádio da Santa Maria da Codipe, então, que é o Feitosão. Então, vai dividir tanto o estádio é um estádio com a irrigação automatizada, igual do estádio do Maracanã, com arquibancada, com vestiário, com banheiro masculino, feminino, cantina, banheiros para pessoas com deficiência. Então, é um complexo esportivo, todo na iluminação de LED. É um complexo esportivo bacana, que vai dividir a carga que tem hoje em relação à arena esportiva. Interessante. Então, somar. O estádio é recurso do Rafael, do governo Rafael, uma obra que foi ainda da época do então governador Wellington Dias, indicado pela deputada federal Regiane Dias. Então, a gente tem que pensar sempre em somar pela comunidade. Conseguimos aprovar no apagar das luzes do nosso tão emblemático orçamento. A gente conseguiu levar 4 milhões de reais para fazer a Galeria da Santa Cruz, que abrange 10 vilas na Zona Sul de Teresina. Região do Promorá. Região do Promorá. Essa é uma obra muito importante para aquela região, porque é uma obra de saúde pública, porque a Galeria da Santa Cruz, ela passa a céu aberto, pegando da Vila da Pigoita até chegar depois do cemitério da Santa Cruz, que principalmente nesse período chuvoso fica intrafegável e as famílias passando problema de saúde, as crianças, porque não tem essa galeria. E nós conseguimos garantir o recurso para a Sendu de 4 milhões para que a gente possa fazer essa tão sonhada galeria. Vereador, o MDB está discutindo se lança um nome próprio para a Prefeitura de Teresina, no caso o nome posto é o do doutor Paulo Márcio, ou se acompanha uma pré-candidatura de Fábio Novo do PT. Qual a sua opinião, no sentido, qual seria a melhor estratégia na sua percepção? Olha, o doutor Paulo Márcio, né, ele é um cara espetacular. Ele tem uma mão boa, tanto para operar o coração, como fazer gestão, porque nem sempre um bom médico é um bom gestor. É verdade, né? É verdade. Nem sempre um bom gestor é um bom médico, então ele consegue fazer as duas coisas. A gente tem que dar a César o que é de César. Você vê que o HU é um hospital de excelência, então a gente não pode dizer que o doutor Paulo Márcio não seria um bom nome para Teresina. Agora ele tem que se viabilizar politicamente, inclusive dentro do próprio partido, né? Mas seria um nome apreciável para a nossa cidade. E o deputado Fábio Novo teria já uma vantagem nesse sentido, de representar a base governista como um todo? O Fábio Novo ele já foi candidato a prefeito de Teresina, já entrou nos debates, já mostrou suas posturas, né? Então já tem uma vantagem e mediaticamente ele já tem uma vantagem em relação ao doutor Paulo Márcio, né? Então tudo isso aí tem que ser observado, né? Como também a gente espera, tanto a imprensa como a Câmara de Vereadores, como os vereadores, a gente espera muito ver como vai ser a movimentação do Palácio da Cidade. Né? A gente vê ali
A imprensa mostra muita divergência de partidos, se o doutor Pessoa fica no republicano, se sai, se quem se acompanha. Então é um momento muito de se observar. Né? Até que se defina e as se tome um situações, rumo. que para a gente poder tomar um rumo sólido, um rumo seguro, para coerente. Coerente. Porque depois que se tomar um rumo político, ele não tem volta. Ele tem que ser uma coisa só. Tá certo. Vereador Joaquim Caldas, do MDB, muito obrigado pela sua presença. Tratamos aqui de vários assuntos. Desejamos um Feliz Natal e até a próxima oportunidade. Quem deseja um Feliz Natal sou eu, as nossas comunidades. Queria parabenizar a empresa Coca-Cola. Desculpe aí a merchandising, mas ela fez um trabalho lindo em Teresina, com aquele Papai Noel ontem, foi emocionante. Estávamos ontem lá com 200 crianças do Instituto Pressa, e na hora que chega, todos organizados, os pelotões, meninos, tudo organizado, mas quando passou o Papai Noel, correu o menino para a avenida, eu fiquei louco. Eu digo, se perder uma criança dessa, o que é que a gente vai fazer? Mas Deus é perfeito, é maravilhoso. Quando a gente está fazendo o que é do bem, Ele olha pela gente e as crianças voltaram para casa todas tranquilas.